Fala futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta quinta-feira, como sempre, com muita informação para vocês. Já chega deixando o like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se for sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo à família Futebolaço. É um prazer poder produzir conteúdo para você todos os dias. Se quiser comprar camisas do Vascão da Gama antigas aí, entre em contato com a gente na lojinha do Futebolaço. A gente envia para todo o Brasil e a gente pode estar adquirindo a sua camisa também. Manda foto, camisa e casaco. Manda foto, o tamanho aí e a gente dá uma analisada. Por favor, camisas somente em bom estado e sendo originais. Dito isso, vamos às informações, inclusive o link da lojinha do Futebolaço sempre está na descrição do vídeo aqui. Você clica, já cai direto lá ou pode procurar lojinha do Futebolaço no Instagram. Dito isso, galera, vamos às informações. Queria falar de alguns assuntos importantes pensando no Clássico dos Milhões no próximo domingo. Primeiro, o Vasco tem 3 dúvidas para a partida e uma ausência já confirmada. O zagueiro Lucas Freitas tomou o 3º cartão amarelo e está fora do Clássico contra o Flamengo. Com isso, obrigatoriamente, abre-se uma vaga aí na zaga. Por outro lado, nós temos o retorno do Hugo Moura e temos 3 dúvidas para a partida. O Thiago Mendes vem em processo de transição, ficou fora do jogo aí contra a equipe do Ceará e ainda não há certeza da garantia da relação dele para o jogo com o Flamengo. Ele é um jogador que está trabalhando ali a parte física, teve uma contusão e o Vasco analisa. Os 2 casos mais graves são do Lucas Piton e do Tietê. O Lucas Piton é quase pule de 10, dele tá fora da partida e a tendência que o Puma seja titular mais uma vez ali jogando improvisado pela esquerda. Já o Tietê tem uma chance maior de ir a campo do que o seu companheiro, o lateral esquerdo Lucas Piton. O Tietê não teve diagnosticado lesão, ele sentiu uma fisgada na coxa da própria lesão que ele teve. Do jogo do Botafogo para o jogo do Flamengo tem um intervalo aí de 10 dias e o Vasco vai trabalhar e vai analisar o caso dele dia a dia. Daqui para domingo, dependendo da condição física dele, ele pode ter chance de ir ou não. Diria que o mais provável é ele ter condição de jogo para o jogo de quarta-feira contra a equipe do Bahia, tá bom? Então, Tietê, dúvida, o Piton praticamente fora e o Thiago Mendes aí tá nesse chove no molho. É bem verdade que o Thiago Mendes não é titular do Vasco, então é um jogador que nem a gente não precisa fazer tanta questão assim. Falando sobre um provável time, há algumas possibilidades. Com a estreia bem feita aí do Carlos Cuesta e também com os 2 bons jogos e principalmente o jogo do Botafogo do Robert Renan, o Robert Renan com certeza ganha a vaga dele ali, deixada pelo Lucas Freitas. Tem a possibilidade de manter o Hugo Moura de zagueiro pela direita ou efetivar o Carlos Cuesta já de vez. E o próprio Hugo Moura voltar a jogar na posição dele e herdar a brecha possivelmente deixada pelo Tietê, caso ele não tenha condição de jogo para a partida contra o Flamengo. Então Barros e Hugo Moura fariam a volância e o Carlos Cuesta e o Lucas Freitas poderiam fazer, e o Carlos Cuesta e o Robert Renan poderiam fazer a zaga. Se ele não tiver firmeza ainda no Cuesta, ele pode fazer a zaga com o Hugo Moura e o Robert Renan pela esquerda, o Barros jogando de titular e aí um outro jogador ganhando a vaga ao lado dele. Pode ser o Matheus Carvalho, que não jogou bem contra o Ceará, pode ser o Paulinho, que eu vou falar dele agora na sequência, e o Thiago Mendes, se tiver recuperado, ou o Tietê, se tiver condição de jogo. Então essas possibilidades aí estão em aberto. E o Paulinho, queria falar algo muito interessante. Hoje tudo indica que o Paulinho é a última opção dos 8 volantes que o Vasco tem disponível no elenco. Pelo menos é a leitura que a gente faz pegando por base o jogo do Ceará. Vamos analisar? No jogo do Ceará, você não tinha o Thiago Mendes tratando a lesão, o Hugo Moura suspenso e o Tietê lesionado. Esses 3 jogadores não puderam atuar. Aí, 2 jogadores foram escolhidos ali para ser titular, beleza? O Cocão e também o Barros. Vou acrescentar mais um que faltou citar, o Hugo Moura, né, que é volante ali, também estava fora da partida. Então 4 fora e 2 como titular. E aí, na hora de fazer as substituições, quando ele começa a mexer na volância, primeiro ele oportuniza
o Nuno de segundo volante, posição que é do Felipe Coutinho, ele tira do Felipe Coutinho, ó, posição que é do Paulinho, ele tira o Matheus Carvalho, bota o Andrés Gomes, traz o Nuno para jogar de segundo volante e adianta o Andrés Gomes para jogar na dele ali na ponta direita. Então você fazendo uma leitura do elenco do Vasco, hoje aparentemente o Paulinho está atrás de todos esses jogadores, inclusive o Jair, que vinha sendo titular aí do time do Vasco e no máximo ali a primeira opção de volante quando tinha todos os jogadores disponíveis, né? Tietê, Hugo Moura e Barros, tá bom? Então hoje, pelas opções que vem fazendo o Diniz, o Paulinho é dos 8 volantes a 8ª opção do elenco. Eu queria saber se você concorda com isso. Uma coisa a gente não tem como questionar, que é treino. Nós não temos acesso aos treinos, só o que a gente vê os jogos. O que pode estar acontecendo é do Paulinho estar quebrando nos treinos aí e não mostrando nos treinamentos que ele está à frente dos outros volantes. Agora, é uma mudança muito grande dentro do Vasco. Para quem era um titular absoluto em 2023, um dos xodós da torcida, em 2025 o cara ser a 8ª opção. O Paulinho tem 22 jogos na temporada, foi titular mais de 10 jogos, ele estreia o Brasileiro desse ano como titular, o Carille forçou uma barra um tempo ali para botar juntos os nossos volantes mais talentosos. Ele começou o ano ali com o Paulinho, com o Jair, e tá faltando mais um aqui, cara. Não vou lembrar quem. O Hugo Moura começa, inclusive, no banco. Acho que era Paulinho, Tietê e Jair. Ele tentou forçar uma barra e botar os 3 de titular, e o Hugo Moura e o Cocão caíram pro banco. Bem rapidamente o Hugo Moura tomou uma vaga no time, o Paulinho foi caindo pro banco. Ele chegou a fazer um período ali, Hugo Moura, Tietê e Jair. Daqui a pouco o Jair também caiu pro banco, e aí ficou Hugo Moura e Tietê formando a dupla titular do Vasco ali na volância, tá? Então o Paulinho inicia o ano como titular e nesse momento é a 8ª opção dentro do elenco do Vasco, tá? Uma parada meio que inimaginável se você voltar no tempo aí. E o Paulinho tem contrato com o Vasco somente até dezembro, tá? Ele pode inclusive já assinar um pré-contrato com outra equipe. E se não tivermos uma reviravolta grande aí, talvez ele termine o ano realmente não renovando o contrato com o Vasco. Aproveitando que eu acabei de citar o Jair fez a cirurgia do joelho dele na segunda-feira e já iniciou o processo de recuperação. Ele só volta no ano que vem, deve ficar de 9 aí a 10 meses fora dos gramados, mas já reiniciou o tratamento da fisioterapia da cirurgia dele, tá bom? Então tá feito o registro para vocês. E agora eu vou para um outro tema também muito importante, já falando de Flamengo e Vasco, que é o jejum absurdo que o Vasco tem nesse momento atuando no Maracanã, tá bom? Antes de eu entrar no tema, lembrar vocês que a Golcase é a nossa parceira aqui no canal Futebolaço. Se liga na variedade absurda de produtos que a Golcase tem. Nossas tradicionais capinhas de celular, comprando uma segunda sai de graça. Não são apenas essas estampas, tem várias estampas no site. Olha que com certeza alguma vai te agradar. Nós temos uma infinidade absurda de garrafa Flip Pro de 700 ml, garrafa Fresh, todas elas personalizáveis. Tem de 950 ml, 650 ml. Tem também a nossa garrafa de 500 ml modelo Urban e tem os nossos copos térmicos, copo Life de 1 litro e 120 e o copo Vibe de 470 ml. Dá uma olhada no site que com certeza alguma coisa vai te agradar. Tem as nossas bases de silicone para proteger aí o fundo da sua garrafa, tem no tamanho de cada garrafa, né? Essa aqui é da nossa garrafa Fresh, que é um pouquinho maior, inclusive essa aqui é preta. Se você comprar a garrafa branca, tem a base protetora na cor da garrafa, na cor branca. Enfim, tem mochila, tem carregador de celular, carregador portátil, tem muita coisa legal. Lembrando, são produtos oficiais e licenciados, você comprando o Vasco ainda ganha royalties, beleza? Golcase, parceiro do canal Futebolaço, não esqueça de usar o cupom GOVASCO para garantir aí para você um desconto no carrinho. Você pode ir no QR Code da tela ou no link da descrição. Dito isso, galera, vamos agora falar sobre o jejum absurdo do Vasco no Maracanã. O Vasco não consegue ganhar no Maracanã, tem 12 jogos. Desses 12 jogos, são 7 confrontos com o Flamengo, 3 confrontos com o Fluminense e, pasmem, 2 confrontos contra o Nova Iguaçu. O Vasco no Carioca do ano passado foi eliminado nas semifinais do estadual para o Nova Iguaçu. O Vasco comandado à época pelo Ramon Dias, jogo de ida 1-1, e o Ramon Dias na coletiva convidou a torcida do Vasco e garantiu a classificação do Vasco
para a final, pediu até desculpa na coletiva do jogo seguinte, inclusive foi o jogo que a gente viu o Verratti e Cleiton Silva atuando juntos, ele meteu 2 centroavantes ali, mas a coisa acabou não dando muito certo não, e o Vasco foi eliminado para o Nova Iguaçu, que acabou sendo vice-campeão carioca para o Flamengo. E os outros jogos, os 7 confrontos com o Flamengo venceu 4 jogos e empatou 3. Já o Fluminense foram 3 confrontos com 2 vitórias do Fluminense e um empate. A última vitória do Vasco no Maracanã, eu estava presente inclusive, cobrindo o jogo como imprensa, vitória do Vasco contra o Atlético Mineiro, 1-0, gol do Serginho, um dilúvio desgraçado, foi até um escanteio, não me recordo quem cabeceou, o Everton bateu roupa e no rebote o Serginho cutucou para o fundo do barbante e o Vasco venceu por 1-0. Então o Vasco não sabe o que é vencer no Maracanã desde 2023. E até adiantando um pouquinho a fita, o mais provável é que o Vasco enfrente o Fluminense os 2 jogos do Maracanã na semifinal do Campeonato Carioca. Então o Vasco tem a oportunidade agora aí no domingo de quebrar esse tabu. Vai ter uma outra oportunidade no jogo do turno entre Vasco e Fluminense também para quebrar esse tabu ou, eventualmente, nas semifinais do Carioca, ou ainda assim pode chegar à final sem quebrar o tabu. Basta empatar os 2 jogos aí e avançar nas penalidades máximas, como aconteceu, por exemplo, com o Botafogo. O Vasco elimina o Botafogo sem conseguir vencer nenhum dos 2 confrontos. Então tá feito o registro para vocês. Te surpreendeu essa estatística? Detalhe, essa sequência tá tão ridícula porque o maior jejum do Vasco sem vitórias no novo Maracanã, desde a reforma para a Copa de 2014, era de 5 jogos. Isso aconteceu em 2 oportunidades. Eu vou trazer para vocês aqui. Entre abril de 19 e março de 2020, o Vasco ficou 5 jogos sem vencer e no 6º confronto veio a vitória. E depois, entre março e agosto de 2023, foi justamente em agosto essa vitória em cima do Atlético Mineiro, gol do Serginho. E aí, desde então, tem esse tabu de 12 jogos aí. Detalhe, se a gente for considerar que entre março e agosto de 23, o Vasco vinha 5 jogos sem vencer e quebra a sequência contra o Galo. Depois abre uma nova série de 12. Se a gente somar aí, 12 para frente, 5 para trás, 17 com a vitória 18. Dos últimos 18 jogos do Vasco no Maracanã, o Vasco tem apenas uma única vitória. Isso é muito alarmante e muito preocupante. E uma coisa também dá para deixar clara. O Flamengo subiu muito o sarrafo, se distanciou muito do Vasco esportivamente nos últimos anos e o Vasco perdeu o costume de jogar no Maracanã. O Vasco literalmente é um visitante no Maracanã. Os jogadores do Vasco se sentem assim, o estádio todo envelopado de Fla-Flu e os jogadores não jogam lá, só vão fazer de fato o jogo com o Flamengo ou com o Fluminense. Então perdeu-se o costume de jogar no Maracanã. Questão de marcação do campo, referência, tudo isso faz muita diferença. Apesar de até jogos com o Fluminense, o Vasco leva mais torcida no estádio, a questão não é quantos torcedores cada clube tem no estádio, e sim os jogadores mesmo ali, a atmosfera, conhecer o campo, isso faz bastante diferença, inclusive conhecer o gramado, tá bom? Então é uma preocupação e um sinal de alerta que fica, não só para o confronto entre o Vasco e o Flamengo no domingo, mas pensando já nas semifinais aí da Copa do Brasil, tá bom? E queria aproveitar, galera, para fazer um comentário curto aqui. No vídeo anterior eu falei da campanha de marketing do Vasco aí, a respeito do Círio de Nazaré, e tem algumas pessoas confundindo. A camisa que o Vasco lançou do Círio de Nazaré não é da VG e também não é da capa, tá? É da BME Sport, que inclusive tem licenciatura do Vasco, e vira e mexe o Vasco lança uma camisa aí em parceria com a BME Sport, tá bom? Então, deixando isso claro, na semana que vem o Vasco deve estar lançando o seu 3º uniforme da temporada 2025 aí, junto à capa. Beleza? Tá feito o registro. E aí, para fechar também, citei no vídeo anterior as camisas de aquecimento. Estão lindas, mas não mostrei a foto. Então tá passando para vocês aí na tela. Tem 3 opções: manga curta, manga longa e um casaquinho com zíper com a mesma estética, né? Tá linda. Lembra? Acabou que eu não separei aqui. Para não cortar o vídeo, eu vou gravar o próximo vídeo com a camisa. Eu vou mostrar ela
durante o vídeo, tá? Ela é alusiva à camisa de treino do Vasco de 99, eram 3 cores, uma branca, uma preta e a cinza, inclusive todas elas tinham opção de manga longa. Para mim, inclusive, das camisas de treino do Vasco de 97 a 2001, é a mais bonita, tá? No meu gosto pessoal. A de 99 2000 também é bem bacana, ela tem um formato arredondado, um corte assim ela começa fina e faz um arredondado assim. Vou mostrar para vocês depois. São bem bacanas essas camisas também, beleza? Também tem todas elas aí. Tô com uma coleção bem bacana do Vasco. Agora tá faltando poucos itens para mim fechar a minha coleção, que já tá passando de 100 peças aí, beleza? Então é isso, galera. Assim eu fecho com vocês a nossa primeira edição do dia. Logo mais aí, perto do almoço, depois do almoço, eu venho com a segunda edição. E vamos tentar fechar 3 vídeos para vocês aí nesta quinta-feira, beleza? Beijo no seu coração, saudações vascaínas e até logo mais. Tamo junto.